Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler hoje o capítulo 4, um trecho do capítulo 4, explicar todo o capítulo 4 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Na verdade, estamos fazendo um estudo, exegético, sistemático, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Sempre lembrando que a palavra de Deus é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta. Ela é toda suficiente, ela é inerrante e ela é infalível para o nosso coração. Ela que deve guiar a nossa vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aperta os cintos aí, prepara o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã. Atos capítulo 4, o texto sagrado diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Olha que coisa linda, olha que avivamento. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou o nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito benéfico feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar dessas coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Então, a partir do 23, vemos a igreja aqui em oração, depois a comunidade cristã, a partir do 32, e a oferta de Barnabé, dos versículos 36 a 37. Nós não vamos ter tempo de ler todo o capítulo aqui, você pode ler na sua casa, mas vamos extrair do capítulo 4 algumas lições preciosas que podemos aprender através do texto sagrado, tá? O título aqui é Coragem, Comunhão e Conquista. A igreja sob pressão. Coragem, comunhão e conquista. É interessante que Atos 4 revela a igreja diante da sua primeira grande perseguição.
É interessante que esse capítulo ensina que o crescimento da igreja provoca oposição, mas também demonstra que a perseguição é uma plataforma para o avanço do evangelho. E hoje não é diferente, né? Ideologicamente falando, principalmente a nível de Brasil, Estados Unidos, nações ocidentais, vemos que o evangelho tem sido perseguido, os evangélicos têm sido perseguidos, os cristãos têm sido perseguidos, mas lembre-se, a perseguição é uma plataforma para o avanço do evangelho de Jesus Cristo. Então aqui aprendemos que a autoridade espiritual não vem de um poder humano, mas vem do nome acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Primeiro pontinho que trazemos para vocês, primeira lição, a coragem que desconcerta os poderosos. Versículo 1 ao versículo 22, a coragem que desconcerta os poderosos. Foi o trecho que nós lemos aqui para vocês. Enquanto falavam, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, diz no versículo 1. Então vemos aqui no primeiro momento a prisão dos apóstolos, de 1 a 4. O motivo é porque pregavam a ressurreição. Uma doutrina rejeitada pelos saduceus, que não criam nisso, mas anunciavam aqui os apóstolos, os primeiros discípulos, anunciavam a Jesus como Cristo ressurreto. O resultado é paradoxal. Muitos creram e o número chegou a 5.000 pessoas. Ou seja, a perseguição dos primeiros apóstolos aqui não impediu o crescimento do evangelho, porque a perseguição muitas vezes é o combustível para a sua expansão. Depois, no segundo momento, vemos o interrogatório no Sinédrio, na cúpula judaica. Vemos uma pergunta intimidatória: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Versículo 7. É a resposta imbatível de Pedro, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Primeiro ele traz uma denúncia: vós crucificastes Jesus. Depois ele faz uma proclamação: Deus o ressuscitou dentre os mortos. Depois ele mostra a exclusividade: não há salvação em nenhum outro nome. Versículo 12. E é interessante que vemos que Pedro não negocia verdades. A salvação é só por Jesus, é só por Cristo. E isso é intolerável para um mundo, né, todo místico, esotérico, mas isso é imutável. Imutável diante do Senhor. A salvação é só por Cristo. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Esse papo de que há muitos caminhos para se chegar a Deus, isso é mentira de Satanás, levando outras pessoas a ensinamentos errados, religiões equivocadas. Infelizmente, é um erro grotesco, é uma heresia do ponto de vista da palavra de Deus. Então, leia aí Atos 4:12, você vai ver isso que nós estamos falando. No terceiro momento, vemos a perplexidade aqui dos líderes, no versículo 13 a 22. Eles reconhecem duas realidades. Estes homens iletrados, eles eram iletrados e incultos, diz no versículo 13, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Versículo 13b. E você, tem estado com Jesus? Jesus faz parte das suas rotinas diárias? Você tem intimidade com Jesus? Será que as pessoas percebem que você tem estado com Jesus? E logo em seguida, nós vemos ameaças vazias, né, por parte da liderança judaica perseguidora. Proíbem pregar em nome de Jesus, no versículo 18. Mas a resposta apostólica foi a seguinte: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? E a resposta é claro que não. Então, quando autoridades humanas contradizem a Deus, a igreja deve obedecer a Deus, deve obedecer ao céu, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, segundo pontinho que trazemos para vocês, do 23 ao 31, a oração que abala os alicerces. A oração que abala os alicerces. Voltaram para os seus e relataram no versículo 23. Ou seja, vemos aqui uma reação modelar da igreja, uma unidade imediata. Eles não se dispersaram, se reuniram com os irmãos. Vemos também uma transparência aqui, contam as ameaças sem histeria, sem afobação.
Vemos também uma oração teocêntrica do 24 a 30, reconhecendo a soberania de Deus, Senhor soberano que fizeste os céus e a terra. Citam as escrituras, aqui a citação é o Salmo 2, de 1 a 2, nos versículos 25 e 26 de Atos 4, mostrando que a perseguição já foi profetizada lá atrás, no livro de Salmos, capítulo 2, e afirmam aqui o propósito divino, no versículo 28. Tudo o Senhor predeterminaste. Já viam como algo profetizado, predeterminado pelo Senhor. E pedem ousadia e não proteção, no 29. Concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Então, estão buscando ousadia, poder do alto sobre as suas vidas. E reivindicam sinais no versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar. Ou seja, eles não oraram contra os inimigos, mas oraram por coragem e poder. E a igreja triunfou de joelhos. E hoje não é diferente, gente. Ore por coragem, ore por poder espiritual, e assim a igreja triunfará de joelhos dobrados em oração. Qual foi a resposta sobrenatural? Está lá no versículo 31. O lugar tremeu, ou seja, houve uma manifestação sobrenatural da glória de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Um novo revestimento de poder, um poder derramado sobre eles. E anunciavam com intrepidez. A oração foi respondida imediatamente. Ou seja, quando a igreja ora como Cristo ensinou, o céu responde com demonstrações de poder. Terceiro pontinho que aprendemos, terceira lição, a comunhão que atesta o poder do evangelho, do 32 até o final do capítulo, versículos 37. Então, na multidão dos que creram, eram um só coração e uma só alma, diz o 32. Vemos uma unidade radical, um coração e alma, cardia, kai, psique, miai, em grego. Ou seja, uma harmonia profunda e não um mero acordo superficial. Vemos também, logo em seguida, do 32 ao 35, uma generosidade sem precedentes. Um coração voluntarioso, um coração disposto a investir no reino de Deus, na obra do Senhor, na obra missionária. Vemos aqui o princípio da renúncia. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Vemos também uma solidariedade, não havia necessitado algum entre eles, 34. E vemos também uma motivação, grande graça estava sobre todos, ou seja, muita unção, muita glória do Senhor estava sobre eles. E isso não era comunismo, era amor voluntário, movidos pelo Espírito Santo, para suprir necessidades reais, através da generosidade sem precedentes. E o maior exemplo está aqui no final, o exemplo de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. E isso refletia o caráter de Barnabé. Ele vendeu um campo que havia adquirido por herança e trouxe todo o valor aos pés dos apóstolos. E aqui nós vemos que a generosidade é o termômetro do avivamento genuíno. Vou repetir, a tua generosidade é um termômetro do avivamento genuíno na tua vida e no teu coração. Para nós fecharmos aqui, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Em primeiro lugar, espere oposição quando você estiver pregando o Cristo ressurreto. Perseguição não é um sinal de fracasso, mas de fidelidade a Deus. Mateus 5, de 11 a 12. Segundo, responda às ameaças com proclamação ainda mais ousada. O nome de Jesus é nossa arma suprema. Filipenses 2, de 9 a 11. Terceiro, transforme crises em momentos de oração. Igrejas que oram unidas são imbatíveis, são invencíveis. Quarto, viva em comunhão prática. O mundo crerá no Evangelho quando vir entre nós o amor de Deus nos nossos corações. João 13, 35. E quinto, seja um Barnabé, seja um filho da consolação. Use seus recursos para consolar os necessitados e fortalecer a obra de Deus, ao reino de Deus, tá bom? Então, concluindo tudo, a igreja inconquistável,
Atos 4 revela uma igreja que não se cala diante das ameaças, que não recua diante das suas convicções, que não falha em sua comunhão com Deus e com os irmãos. A mesma igreja que enfrentou o Sinédrio, ainda hoje desafia os poderes das trevas. Não temos talvez muitos recursos humanos, mas temos o nome de Jesus, a unção do Espírito Santo, a unidade que comove o céu. Então o desafio final é isso. Sua fé está sendo testada? Proclame com ousadia. A oposição parece grande? Reúna-se com os irmãos e ore. O mundo está observando vocês? Mostre-lhe a generosidade e a compaixão do Evangelho. Então, quando a igreja é acuada, mas não derrotada, o mundo descobre que o poder de Cristo é invencível. Então, vamos encerrar com Atos 4:12. Você vai falar junto comigo em voz alta. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor. Eu quero mandar um abraço para o Cristiano Nelly, saudade de você, meu amado, a Dani Dona Doni, a Ana Andreucci, o Rodrigo Arquiteto, a Gi Cavalieri e a Kátia Rezende, que estão aqui também conosco, assistindo o nosso devocional. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja, as nossas mídias sociais, todas elas, informações para contribuição e generosidade. E também deixa aqui embaixo, no link de descrição, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, da onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Coloca aqui, nós queremos interagir com você. E se você tiver qualquer pedido de oração, entre em contato nas nossas redes sociais, ou então deixa aqui no link de descrição, aqui nos comentários aqui embaixo, nós vamos estar dando um print, se você assim permitir, e vamos estar colocando num grupo com mais de 14 intercessores da nossa igreja. Então, coloque o seu pedido de oração aí. Eu tenho certeza que Deus vai mover céus e terra a seu favor, trazendo a resposta do céu para o seu coração e dentro da sua vida. Amém? Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, encerramos esse devocional, capítulo 4 do livro de Atos, avançando dia a dia, através desse lindo texto da palavra de Deus. Pai, como é maravilhoso, como é lindo, como é precioso estarmos aqui com os nossos irmãos, estudando a Tua palavra e aprendendo preceitos e lições valiosas por nosso dia a dia. Que o Senhor levante a Tua igreja com ousadia, com poder, com intrepidez, não se acovardando, mas avançando através da pregação ousada do Evangelho. Que, ó Deus, possamos Te obedecer e não ficar obedecendo pessoas que nos peçam coisas contrárias à Tua palavra, contrárias à Tua vontade. Que possamos, ó Deus, sermos fiéis ao Senhor, sermos homens e mulheres de oração, que façam tremer céus e terra, Pai, com a manifestação sobrenatural do Teu poder e da Tua glória. Que possamos, como igreja, manter a unidade, ó Deus, da fé, da sã doutrina, diante do Senhor. Abençoa cada irmão e irmã, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido e manifesta o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória sobre cada um deles. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão do pastor Giovanni. Tamo junto.